Olá, meus amigos, bom dia. Sejam bem-vindos a mais um resumão do estudo da lição da Escola Sabatina do Fonseca, Igreja Adventista. Escola Sabatina 3.0, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar sobre pressuposições, é o título da nossa lição. E eu vou dar aqui um visualzinho para vocês de onde eu tô. Nessa quarentena aí a gente deu uma fugida, né? Tem um pouquinho de contato com a natureza. Lá em cima você vê as montanhas lá com uma cachoeira. A gente está acampado aqui, ó, com a barraquinha ali no fundo. Depois da barraquinha ali a gente tem um rio. Show de bola para a gente dar uma refrescada. Fazer uma higiene mental. É isso aí, deixa eu colocar aqui a câmera para falar com vocês. Então, o assunto é pressuposições. Hoje a gente pressupõe um monte de coisa, né? Coisa que a gente sabe muito, sabe pouco, mas a gente está sempre pressupondo alguma coisa. O pano de fundo, né, dessa lição são os discípulos, que é o grande exemplo dessa lição de hoje, que traz bem o que é essa carga, às vezes positiva, às vezes negativa, às vezes nenhuma carga de conhecimento, que faz com que a gente tenha uma interpretação própria da Bíblia, né? E a Bíblia, em boa parte dela, é bem subjetiva, né? Tem coisas que a gente depende de fé, depende de interpretação, depende de ver o contexto, do como aquela coisa aconteceu, para a gente entender e ter um direcionamento, né? E como diz a lição, ninguém chega às Escrituras de cabeça vazia. Ela sempre traz uma história consigo, ela sempre traz um conhecimento, um legado dos pais e influências, o que influencia na interpretação da Bíblia, né? Então a gente percebe que nas Escrituras que os discípulos mesmo estando com Cristo o tempo todo, durante aqueles 3 anos e meio de ministério, eles ainda assim não compreendiam o propósito de Cristo. Para você ver como eles estavam submersos àquela toda aquela carga de conhecimento que eles tinham ali do farisaísmo, né? Da cultura judaica, que viria um Messias libertador e que aquele Messias seria um grande rei e que promoveria uma grande dependência no reino de Israel. E aí, quando eles perceberam que Cristo havia morrido, que aquilo tudo que a gente já sabe tinha acontecido, eles ficaram perdidos. Por quê? Mesmo passando com Cristo todo aquele tempo. É mais uma evidência de que como essa carga de história e de influências, de conhecimentos diversos, influencia na nossa interpretação das Escrituras. Mas a gente sabe que a história acaba bem, né? Graças a Deus, os discípulos compreenderam e levaram o ministério de Cristo avante. E hoje a gente sabe tudo que a gente sabe devido a esses 12, né, que perpetuaram a história e levaram avante a mensagem do Advento. Graças a Deus por isso, né? E concluindo a nossa abordagem de hoje, a gente vê ali que no rodapé da lição fala que o grande diferencial para quem busca a palavra e o verdadeiro entendimento sobre o que a Bíblia quer dizer, sobre as mais variadas formas e mais variados assuntos, é o Espírito Santo. Então nós temos o Espírito Santo ao nosso lado, que nos dá um entendimento, dá aquele feeling, dá aquela compreensão mais fina da direção para a gente não escambar para um lado para o outro. É por isso que a gente depende da fé, da razão, e também a gente depende do Espírito Santo, que a gente já falou em outras lições passadas, né? Então o Espírito Santo, ele é o grande ajudador ali para a gente perceber o que a palavra quer dizer ali sobre aquele determinado assunto e a gente ir prosseguindo nessa escalada de fé. Meus amigos, um ótimo dia para vocês, que vocês tenham um dia abençoado, que eu vou ter o meu dia abençoado aqui, participando aqui dessa natureza maravilhosa de Deus. Muito bom dia e até a próxima.